Olá, bom dia, graça e paz. Nesta manhã compartilho contigo uma porção da palavra ao teu coração. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 33 ao versículo 35, que diz assim: E arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei isto segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Amados, quero compartilhar contigo sobre o tema regando o altar com água. No Monte Carmelo, não estava em jogo apenas o prestígio de um profeta, mas o coração de uma nação. De qual nação? De Israel. E o povo que havia visto então o mar vermelho se abrir e o maná cair do céu, agora estava dividido entre dois senhores, o Deus verdadeiro e Baal. A seca castigava a terra, mas a pior seca não era a falta de chuva, era a seca espiritual que dominava os corações naquele tempo. Então, Deus levanta Elias, um profeta que usou desafiar o sistema, a indiferença, a idolatria daquele tempo. E quando ele sobe ao Carmelo, não sobe para discutir religião, sobe para restaurar o altar. O altar precisa ser reconstruído. O texto diz que Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, no versículo 30. O altar representa o lugar da aliança, da entrega, do culto verdadeiro. Hoje, muitas igrejas, muitos cristãos estão como Israel naquele tempo, com os altares quebrados, altares de coração, o altar da oração esquecido, altares da santidade abandonados, altares de comunhão com Deus estão em ruínas. O Espírito Santo está chamando a igreja a reconstruir o altar da presença. Não há fogo sem altar. E não há altar se não houver arrependimento. A restauração começa quando reconhecemos: o altar está em ruínas dentro de mim, mas eu quero reconstruir. É quando nós reconhecemos isso. Então, amados, regar o altar é provar, é provar fé em meio à escassez. Elias faz algo espiritualmente provocante. Manda regar o altar com água 3 vezes até o rego encher. Mas lembre-se, eles estavam em um tempo de muita seca naquele lugar. Um tempo de sequidão. A água era o bem mais precioso daquela nação naquele tempo. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está você hoje. Mas de repente hoje você está assim, vivendo esse tempo de sequidão. Um tempo que precisa, priorizar a presença de Deus. Meu Deus! E ele disse assim, olha só, acrescente água. E foram e acrescentaram conforme o profeta disse. Por isso, amados, o ato de Elias não foi discutido. Sabe por quê? A água era o bem mais precioso da nação. Por isso o ato de Elias não foi discutido. Foi profecia viva naquele tempo. Era como se ele dissesse: eu não quero fogo humano aqui. Quero fogo do céu. Quero que todos saibam que Deus ainda responde quando o homem confia plenamente nele. E é isso que Deus quer falar hoje comigo, contigo, conosco hoje. Que Ele
não quer força humana, ele não quer da forma humana, tem que ser do jeito dele, da forma dele. Ele quer fazer o sobrenatural, amado, para que ele seja glorificado. Então, regar o altar com água é agir pela fé, quando não há lógica. É oferecer o que parece mais escasso, mais caro, mais difícil. Para a igreja hoje, isso significa entregar o que resta do tempo, oração, santidade, compromisso, ainda que pareça pouco, ainda que o mundo diga que não vale a pena. A fé verdadeira, amados, não é a que acredita quando tudo é favorável, mas a que rega o altar mesmo quando falta água. Essa é a fé verdadeira. A água, amado, simboliza entrega total. Quando Elias derrama água, ele está simbolicamente dizendo: nada será poupado. Tudo está no altar. A água escorrendo representa rendição, sacrifício e quebrantamento. É o detalhe do texto, sabe? E esse detalhe é precioso, amado. A água correu ao redor do altar e encheu o rio. Ou seja, não sobrou espaço para nada, sabe? Nada que seja humano. Não pode sobrar nada, não pode sobrar espaço, não pode sobrar nada que seja humano, tem que ser de Deus. Era o ponto em que só o sobrenatural podia acontecer naquele momento e precisa ser em nossas vidas. Na vida da igreja, Deus está nos chamando a encher o rego e a encharcar o altar da adoração, santidade do amor. Deus não manda fogo em altar seco de orgulho ou vaidade, irmão. O fogo desce quando há coração molhado de lágrima, alma rendida, espírito quebrantado. O fogo desce. Aí o fogo vem sobre o altar dos nossos corações. Quando o altar está molhado, o fogo é certeza, amados. Elias ora e o fogo desce. Não foi uma oração longa, nem cheia de repetições, eloquências. Não, foi uma oração de quem sabia quem é o Deus que o serve, que ele servia. É verdade, amado. E quando o fogo desceu, não consumiu só o sacrifício, consumiu a lenha, as pedras, o pó, até a água. O que era obstáculo virou combustível. Deus está dizendo à sua igreja hoje: prepare o altar, derrame a água. Eu ainda sou o Deus que responde com fogo. Eu sou o mesmo Deus de Elias. Quando o altar é regado com lágrimas sinceras, Deus transforma fraqueza em poder, escassez em abundância e impossibilidade em testemunho, amados. O fogo de Deus não desce em shows, não desce, mas em altares restaurados. Não desce em performance, mas em rendição. E quando o fogo vem, toda idolatria cai por terra e o povo volta a exclamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meu Deus, precisamos, amados, e restaurar o altar. A geração atual vive, amados, em tempos de grande seca espiritual. A tecnologia, sabe? Muita tecnologia e pouca oração. Há grandes templos, mas poucos altares. Há grandes templos, mas vazios de Deus. Há muito movimento, mas pouca presença. O Espírito Santo está chamando a igreja brasileira a voltar ao Carmelo espiritual, ao lugar onde se decide, sabe, quem é Deus em nosso meio. É hora de regar o altar novamente, não com discurso, mas com vida consagrada, não com orgulho religioso, mas com corações quebrantados, amados. Meu Deus, eu deixo nesta manhã essa reflexão ao seu coração e que o Senhor possa trazer
vida no teu espírito e que você possa regar o altar com água da adoração. Fica com Deus. Até a próxima.